Oi, gente! Vou esperar o Instagram avisar vocês. Eu sempre falo isso, eu sei. Pra gente poder começar. Ai, hoje tá um friozinho gostoso aqui. Vamos entrando, sejam bem-vindas. Já peguei aqui, preparem a Bíblia de vocês. Pra gente dar continuidade no estudo do livro de Tiago. Sejam bem-vindas. Quem não conseguiu acompanhar as outras lives, as lives estão salvas aqui no IGTV, naquele símbolozinho que é um triângulozinho de lado, que é como se fosse um play, né? Então, quando você abre o meu perfil, você pode clicar ali e ali tem as lives. Mas eu também deixei no meu canal do YouTube, em que eu acho mais fácil de assistir. Eu, particularmente, prefiro assistir no YouTube, porque o YouTube, ele marca da onde você parou, quando você volta, você continua da onde parou. É mais fácil de encontrar, então eu também coloquei no YouTube para facilitar. Pensando que eu acho mais fácil, não sei vocês, mas eu acho mais prático de assistir no YouTube. E vocês também podem compartilhar, né, a live pelo YouTube e também fazer aqueles recortes, né? Tá meio abafado o som? Ai, já vai me dando uns toques, gente, hein? É por causa da minha maracutaia aqui que eu faço pra poder dar certo aqui. Melhorou? Melhorou o som? Senão eu ponho o fone, que daí o fone... Será que eu ponho o fone? Mais prático, né? Tá bom o som agora? Me falem se tá bom o som. Hoje nós vamos falar da língua. E hoje eu quero fazer um exercício diferente com vocês. Nós vamos ler, mas hoje eu quero a participação de vocês. Então eu vou deixar os comentários abertos por um tempo, para a gente poder fazer esse estudo juntas. Então hoje vai ser diferente, mas vai ser bem legal. É o tipo de estudo que eu gosto de fazer, não só eu falar, mas de ouvir vocês. É que aqui eu não posso ouvir, mas vocês podem digitar. Então nós estamos estudando o livro de Tiago. Eu sempre vou dar um panorama aqui geral. Tiago era irmão de Jesus, ele era líder da igreja em Jerusalém e ele escreveu essa carta, uma epístola, como se fosse um sermão. Então o primeiro capítulo é uma introdução a tudo que ele vai desenrolar depois, e a gente percebe que Tiago ele vai explicando e ele repete algumas coisas, mas ele vai sempre falando e trazendo exemplos do que ele fala aqui. Então, a carta de Tiago, ela é muito clara, ela é muito gostosa de ler. É a carta que é conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Hoje nós vamos comentar algumas coisas que estão em Provérbios, que confirmam o que Tiago fala aqui. E hoje, o capítulo 3, Tiago fala, são dois temas. O domínio sobre a língua, que é difícil, não só para nós mulheres, tá? Para qualquer indivíduo. E os dois tipos de sabedoria. Então, vamos começar? Se vocês quiserem pegar papel, caneta, a Bíblia, agora é a hora de vocês pegarem essas coisas para anotar, que hoje vai ter bastante coisa legal pra gente anotar. E eu acho legal anotar o exercício que eu vou fazer hoje, pra gente poder lembrar, porque às vezes a gente não lembra tantas coisas que a gente fala. Tá tão no automático que às vezes a gente não lembra. É bom a gente depois revisar, tá? Vamos começar? Então vamos lá. O domínio sobre a língua. Eu tô lendo na versão internacional, na NVI, tá? Mas tem outras versões. Depois eu também vou dar uma lida numa outra versão que eu tenho aqui na segunda parte do capítulo. Então vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Por que ele começa falando aqui dos mestres? Porque qualquer figura de autoridade na nossa vida tem um peso maior nas palavras. Então, nós como mães, nós somos mestre em casa. Nós trazemos instrução para os nossos filhos. A disciplina também é instrução. Então, o peso das nossas palavras são diferentes do que o peso da palavra de um amiguinho,
do que o peso da palavra de uma tia, por exemplo. Então, o peso da palavra, do que sai da nossa boca, né, como mestres em casa, ou quando a gente aconselha alguém, como um pastor, eu aconselho alguém, é um peso diferente. Então, nós temos que cuidar, porque se nós estamos nessa posição, então o que falamos será julgado com maior rigor. Olha a responsabilidade. Vamos lá, ele continua. Aí ele fala aqui, quando colocamos, aí ele começa a dar os exemplos do que acontece quando a gente usa de maneira errada a nossa língua. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, né? Aquela selinha ali sela não, tem um outro nome, que põe ali na boca do cavalo que você vai controlando. Aí ele põe, tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque, depois eu vou falar parte por parte. É freio mesmo? Cabresto, não, acho que cabresto é o que bate, não é, gente? Ah, gente, tudo bem. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Gente, essa parte aqui é uma das mais importantes. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Ele traz esse fato. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É pesado, gente. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. É pesado, gente. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? E ele finaliza essa primeira parte. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu li tudo, agora eu vou fazer o exercício e depois a gente vai voltar versículo por versículo. Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem. Eu anotei aqui alguns, então eu vou começar e vocês vão colocando aqui e é isso que a gente vai anotar. Quais são os pecados da língua? Eu quero que vocês vão escrevendo aqui para mim. O que vocês acham? Quais são os pecados da língua? A Bíblia fala sobre vários, inclusive alguns que estão, que está num versículo sobre as coisas que Deus odeia, que é a mentira e a contenda. A contenda entre irmãos, ela é estimulada pelo que a gente fala. Fofoca, vamos lá, vamos colocando. Reclamação, eu coloquei aqui, vamos lá, fofoca, murmuração, mentira. Vamos lá, vamos falando. Eu vou até dar um tique aqui nos que eu coloquei para ver se vai faltar alguma coisa. Mentira, murmuração, palavrão, fofoca, que mais? Falso testemunho, coloquei aqui. Verdade, vamos lá. Crítica, olha, crítica eu não tinha colocado. Gente, crítica é uma coisa horrível. Pessoa crítica. Julgar, né? O julgamento. Vamos lá. Blasfêmia, gritaria, calúnia. Calúnia e difamação, né? Amaldiçoar, coloquei aqui também. Vão anotando, gente. Se vocês... Xingamento, ofensa... Vou por aqui. Ofensa, você não tinha colocado. Ofensa, xingamento. Vamos lá. Tudo pecado da língua. Olha só quanta coisa. Eu coloquei aqui, né? Falar mal do outro... Julgar, ofensa, amaldiçoar, a vanglória, né? Você se vangloriar das coisas. Então, a palavra de morte, que é amaldiçoar, né? Xingamento, tudo isso é
pecado da língua. Falar por falar, gente, dar opinião sem a pessoa pedir. E agora a gente vai falar aqui o que Tiago quer dizer aqui que a gente não consegue controlar, né? A nossa língua. Porque Tiago, ele chega aqui no fim, ele chega aqui a um fato. Que a língua ninguém consegue tomar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nessas coisas que estão aqui, que a gente anotou, que é bastante coisa, em qual dessas coisas aqui você cai com mais frequência? Em qual desses pecados da língua você acha falar e não cumprir? Isso, essa é boa, eu vou por aqui. Porque isso aí é lealdade, né? Fidelidade. Isso aí, promessa não cumprida. Pois aqui, muito bom, muito bom. Olha como é gostoso fazer esses exercícios, né? Porque às vezes a gente não consegue pensar em tudo. É muito bom. Então, desses daqui que você anotou aí, se você tá com o seu caderninho, eu não sei onde você tá hoje, mas quando você puder assistir essa live, seria interessante você ter isso daí. Você vai marcar do lado, de 1 a 5, o que eu caio menos e o que eu caio mais. E o que é médio. Então, você colocar 1, não, esse daqui eu não minto muito. Eu não sou uma pessoa que mente todo dia, né? Porque aqui, Tiago fala, nós tropeçamos de muitas maneiras. Tá, eu não minto muito, mas eu murmuro demais, reclamo o dia inteiro, reclamo das coisas. Eu sou uma pessoa que cria contenda, né? Fico ali falando dos outros. Sabe o que é a contenda, gente? Você conhecer alguém novo e já avisar aquela pessoa sobre todo o grupo da igreja. Então a pessoa chega e fala assim, olha, deixa eu te falar, aquele grupinho ali, ó, nossa, aquele pessoal ali nem se envolve, viu? Olha, tudo mau caráter. Menina, se eu te falar o que aquela menina já fez, você contenda. Você já cria um bloqueio da pessoa. Ou ficar leve trás, sabe aquele famoso leve trás? Para um eu falo uma coisa, para outro eu falo outra. É aquela famosa frase que diz, né, gente? Se uma pessoa falar mal do outro para você, ela vai falar mal de você pro outro. Então a gente já tem que ficar... a palavra, antigamente, né, gente? A palavra, ela tinha muito peso. Hoje em dia, a gente não tem mais essa questão da palavra, né? Que foi o que uma das pessoas... Desculpa, eu não vi quem foi. Mas uma de vocês escreveu que é prometer e cumprir. É o quê? É a sua palavra ter valor. Sua palavra ter um peso. Isso era muito valioso antigamente. Então, não tinha um papel, um contrato. Agora a gente precisa de contrato. Agora a gente tem advogados. Agora a gente tem tudo. Por quê? Porque as pessoas não cumprem o que falam mais. Não existe mais essa honra de você cuidar do que você fala. Então, se eu falei não, é sim, sim. Não, não. Se eu falei sim, é sim. Se eu falei não, é não. Nós não cumprimos mais, né, com a nossa palavra. Então, hoje a gente precisa de outras coisas. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Então, o Tiago fala aqui, quando ele coloca freio na boca do cavalo, ele consegue controlar o animal inteiro. Porque ele está complementando aqui que aquele que não tropeça no falar é perfeito. Porque é muito mais fácil a gente controlar outras coisas na nossa vida do que controlar a língua. Provérbios, olha só, eu quero ler isso aqui com vocês. Em Provérbios 18:8 diz assim: dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. E, gente, como o nosso corpo se delicia na fofoca, de ouvir fofoca e de falar fofoca. E em Salmos existe um alerta sobre isso, sobre as mesas em que nós sentamos. Se nós sentamos na mesa dos zombadores, dos escarnecedores. Quando a gente senta numa mesa e o assunto é o outro, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Se a gente tem uma amizade da qual é 18:8, essa aqui eu peguei uma versão que tá aqui na internet, gente, eu não sei qual é a versão, mas tem em outras versões tá escrito um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Controlar a língua na flor das emoções, é por isso que ele vai falar aqui do barco. Aí eu vou chegar aí já no controlar a língua, que ele vai falar do barco.
Esqueci o que eu tava falando. Eu perco, gente. Eu perco. Eu abro aqui pra gente poder fazer junto, mas aí eu me perco. Vamos lá, vamos falar do barco, então. Tomem também como exemplo o navio, né? Embora sejam grandes e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, a nossa língua, muitas vezes, né, a gente não consegue controlar as nossas emoções porque a gente começa a falar. E a palavra fala que a boca fala o quê? O coração está cheio. Então, nós somos como um barco, dominados pela língua, que é um leme. Para onde a sua língua está te levando? Para onde a sua língua está te levando? Quando você fica bravo, porque Deus fala aqui, não pode, gritaria, ira, ofensa, tudo isso vem de quando a gente é controlado pelas nossas emoções. E a nossa língua vai falar exatamente o que está dentro do nosso coração, que são os nossos sentimentos ali naquele momento. Então a gente precisa guardar. É muito difícil a gente, na hora, eu sei que tem pessoas que são super controladas, mas eu vou voltar para essa questão da mesa, que é importante, eu vou voltar, obrigada. É muito importante a gente conseguir racionalizar, porque quando a gente age emocionalmente, a gente fala sem pensar, e é aí que a gente não controla a língua. É quando a gente não pensa, a gente simplesmente, a gente vomita. E a gente vomita o que a gente fala de várias formas. Fofocando do outro, como ofensa. Tudo que a gente falou aqui, como ofensa. Sabe uma coisa que uma vez eu ouvi numa pregação e eu achei sensacional? E a gente não para pensar. Muitas vezes a gente quer desabafar. Eu preciso desabafar. Preciso desabafar. Preciso ligar pra minha amiga e desabafar o que tá acontecendo. Aí você liga pra sua amiga e o seu desabafo é falar mal do seu marido. Esse é o seu desabafo. Mas eu sei, é difícil, preciso desabafar. Desabafe pro Senhor. Se você está angustiada, precisando desabafar, mas o seu desabafar é falar mal de alguém, você fale com o Senhor. Principalmente quando é em relação ao nosso marido, gente. Principalmente. Fale com o Senhor. O desabafo, a gente tem que tomar muito cuidado com o desabafo. Porque o desabafo, ele é um vômito das nossas emoções para alguém. E se a gente tem um ambiente seguro, alguém que é um ambiente seguro, e eu não tô falando que você tem que chegar pra essa pessoa e ficar falando mal dos outros, mas se você tem alguém que é um ambiente seguro, você até pode jogar uns pensamentos. Poxa, fiquei pensando isso, será que tá certo? É diferente. Eu não vou lá vomitar tudo. Será que tá certo? O que você acha? Você acha que, né, que eu posso fazer? Você pode ter uma pessoa assim, um conselheiro, um discipulador, do qual vai te orientar. Agora, o desabafo, aí você sentou nessa mesa, vamos voltar para a mesa. Você sentou nessa mesa aí dos zombadores e dos escarnecedores, que aqui em Salmos, é Salmo 1. Eu vou até pôr lá, eu vou ler. É Salmo 1, esse salmo é maravilhoso. Olha só o que diz aqui em Salmo 1, eu vou ler aqui pra gente poder se aprofundar mais. Cadê? Aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio o leva à destruição. E é exatamente o que acontece quando a gente usa a nossa língua de maneira errada. E aí você tá lá, sentada nessa mesa. Quando você desabafa com as pessoas erradas, aí a gente chega aqui nesse outro lugar, nesse outro versículo. A nossa língua, ela é como fogo que incendeia um bosque inteiro. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você vai desabafar com a sua mãe e do seu marido e a sua mãe pega raiva do seu marido. Você incendiou. Essa é uma das coisas, tá, gente? Eu vou dar vários exemplos aqui. Você incendiou por causa de uma fala, por causa do seu desabafo. Você incendiou
com as suas palavras, as pessoas. Numa roda, às vezes a pessoa nem tá atenta naquilo. Você fala, ai, você não sabe o que fulano fez. E aí incendeia a pessoa. Isso é a contenda. Você vai contaminando as pessoas. O que mais contamina as pessoas? Murmuração. Você já reparou? Você chegar a começar a reclamar. Ai, nossa, você já viu que essa igreja aqui, esse louvor? Você já viu esse louvor? Gente, nossa, esse pastor que fala um monte de coisa repetida. Nossa, toda vez a mesma coisa. Você vai contaminando as pessoas. Aí as pessoas ficam, meu Deus, será? Nunca tinha reparado. Nossa, é verdade. Gente, isso é um pecado terrível. É um pecado terrível. Você está contaminando as pessoas com maldade e perversidade. Isso é terrível. E às vezes não é... Eu não vou falar que não é por mal, porque é claro que existe maldade nisso. Mas às vezes a gente olha isso como um desabafo. Um desabafo. E não é desabafo. Então a gente tem que entender o desabafo. Ai, mas eu só tô desabafando, eu preciso falar com alguém. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Ai, mas eu preciso falar. Não, eu não aguento mais, alguém tem que me ouvir. Será que... Sabe, a gente tem que tomar cuidado. E aí, quando ele fala aqui dessa questão que a língua, ela é como um bosque incendiado por uma simples fagulha, é exatamente isso. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Nós fizemos aqui uma relação de quantos pecados da língua e quantas coisas tudo isso daqui pode trazer de malefícios para a nossa vida. Quem nunca cometeu um pecado? Quem nunca perdeu uma amizade por causa de fofoca? Quem nunca ofendeu alguém e se arrependeu? Quem nunca faltou com respeito? Sou sincera, falo mesmo. Gente, isso não existe. Sou sincera, falo mesmo, não. A Bíblia fala pra gente falar com amor. É em amor. Eu posso falar a verdade pra pessoa, mas não dessa maneira. Quem nunca? Quem nunca falou, meu Deus... Eu sei que quando a gente é mais novo, a gente é um pouquinho mais impetuoso, né? A gente é mais impulsivo nas nossas palavras. E a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais ponderado. Mas existem ainda aqueles pecadinhos que ficam e que sem querer... Me cura, Senhor, amei. É exatamente isso que a gente tem que pedir pra Deus. Ou então, a gente achar, né? A gente achar que a gente é alguma coisa. Normalmente, quando a gente fala mal de alguém, a gente tá se colocando superior àquela pessoa. Isso é orgulho, né? Ou pode ser inveja. Uma inveja ali dentro da qual você ainda não... Então, quando você pensar mal de alguém... Ai, nossa, por que aquela pessoa tá fazendo isso? Nossa, eu jamais faria isso. Será que você tá com inveja porque você queria estar no lugar dela? Ou será que no seu coração você se acha melhor do que ela? Porque Paulo diz que dos pecadores ele é o pior. É nesse lugar que a gente tem que se colocar. De todos, eu sou o servo que mais serve aqui. Eu sou o que mais vai se humilhar. Por que a gente acha? Na maternidade, isso acontece demais. Demais. Julgar o outro. Cada um tem o seu maternar. Existe, claro, um padrão. Mas você fala assim, nossa, olha aquela mulher ali, meu Deus, tá deixando a criança sem roupa nesse frio. Eu jamais faria isso. Nossa, se fosse meu filho, nossa, imagina, ia ter 5 brinquedos só. Imagina. Por quê? Porque a gente julga que a nossa maternidade é a melhor. Que nós somos a melhor mãe. Que o nosso padrão de maternidade é o melhor estabelecido. E é por isso que a gente fala mal do outro. Gente, na maternidade isso acontece demais. Demais, demais, demais. E a inveja também. De falar, nossa, que fulana radical. Nossa, mas por quê? Porque você não consegue muitas vezes fazer o que ela tá fazendo. E ali no fundo você gostaria. Poxa, eu queria tanto fazer isso. Queria tanto, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Queria tanto tirar as telas do meu filho. Ah, mas fulano é muito radical. Será que fulano é radical? Ou será que no fundo você concorda com aquilo e você prefere falar pra você mesma que aquilo é muito radical porque você não consegue? A pior mentira é aquela que é contada pra nós mesmas. E se reconhecer, olhar e falar assim, tô com inveja. Tô com inveja daquela pessoa. Puxa vida, Deus, eu tô com inveja. Me ajuda.
Eu não quero sentir inveja. Eu tô falando mal dela porque eu tô com inveja. Ela não é, ela é legal, sabe? Eu tenho inveja porque ela é amiga de todo mundo e eu fico falando que ela é falsa, mas ela não é, eu queria ser igual a ela. Sabe? A comparação, né, quando a gente faz esse tipo de comparação, das duas uma, né? Ou o falar mal é sempre isso, ou porque a gente se sente inferior à pessoa, ou porque a gente se sente superior à pessoa. Então tem sempre aí ou o orgulho ou a comiseração. Que a gente não pode estar nem no orgulho, nem no se achar, e a gente também não pode estar na comiseração. A comiseração, ela leva a murmuração, que leva à amargura. Então, quando você fica, eu não sou nada, tá vendo? Não consigo. Nossa, isso aqui tá acontecendo na minha vida. Não sei por que isso tá na minha vida. Ai, Deus me abandonou. Deus não olha pra mim. Nossa, mas é só comigo, é sempre comigo. Nossa, eu sei. Olha, se tiver 3 pessoas sentadas, passar um passarinho, é na minha cabeça que vai cair. É na minha cabeça, é sempre comigo, é sempre em mim. É a murmuração, é o vitimismo. O vitimismo, ele leva a murmuração. Ao invés de nós nos vitimizarmos, nós temos que nos responsabilizarmos. Então, eu olho pro que está acontecendo da minha vida. E eu falo assim, poxa, por que isso está acontecendo? Aí a gente também chega na ingratidão. Por que isso está acontecendo comigo? Vamos olhar, peraí. O que eu fiz para chegar até aqui? O que eu fiz para chegar até aqui? Eu tô aqui por quê? Isso foi uma fatalidade? Isso foi uma decisão minha? O que eu posso fazer para mudar? A gente pode pensar nas situações sem murmurar, sem ficar se vitimizando. Gente, o vitimismo, ele leva à amargura. E aí, o seu coração cheio de amargura vai ferir. E o pecado da língua vai ficar pior ainda na sua vida. Porque daí você vai criar um ciclo. Você não consegue sair daquele lugar. Você vai se afundando, você vai se afundando. Ao invés de você falar, não, peraí, eu preciso resolver isso aqui. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil, dependendo da personalidade da pessoa. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu fico pensando muito. Eu fico, mas será que eu devia ter feito aquilo? Eu penso demais. Mas eu já sei que eu sou assim, então eu já paro. Eu falo, para. Não, para. Então, eu fiz tudo certo num dia. Um erro, eu já fico. Não, eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo. Eu já fico, sabe, naquela coisa. É o quê? Às vezes eu quero alcançar um patamar que não dá, nós não seremos perfeitos. Nós não seremos perfeitos. Eu sou assim. Tô aqui abrindo meu coração pra vocês. E eu sei que muitas pessoas são assim, a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer, ter tudo programadinho, e aí não dá certo, a gente começa, aí fica a frustração, aí começa a criar amargura dentro do nosso coração. E a gente começa a achar que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a nossa vida vai ser isso mesmo e acabou. Aí a gente entra num conformismo, aí o nosso casamento começa a ir pro buraco, aí a gente já não tem mais ânimo pra fazer as coisas. Tudo vem da murmuração e da ingratidão, tudo tá lá. Da língua, que contamina o corpo inteiro. Olha aqui. Tá aqui, ó. É um mundo colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida. Exatamente o que a gente tá falando aqui. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Exatamente. É isso. Mentira, a mesma coisa. Você conta uma mentira, você tem que sustentar a mentira. Sustentando aquela mentira por quanto tempo? Aí a mentira é descoberta, acabou a tua vida. Acabou. Gente, eu vou contar um testemunho pra vocês aqui. É bobo, mas só pra vocês terem uma ideia de mentira. Eu contei até pras meninas esses dias. Quando eu tava na faculdade, eu queria muito trabalhar no Banco Votorantim. Só que pra entrar no Banco Votorantim, tinha que ter esse versículo que eu falei agora. Tiago 3, versículo 6. Versículo 6. Tiago 3, versículo 6. E aí, tinha que saber inglês. Bom, vocês sabem que eu cheguei aqui sem saber inglês. Então, naquela época, eu não sabia, né? E aí, o que eu fiz? Tinha que fazer uma prova. Deixa eu só tomar um golinho do meu café pra ele não esfriar. Tinha uma prova pra fazer de inglês. E aí, o que eu cheguei pra uma amiga minha da faculdade, pra Thaís, e eu falei assim, Thaís, você faz a prova pra mim? Porque ela era fluente. Aí ela falou, faço. E aí ela fez a prova de inglês pra mim. Passei na primeira etapa lá, que era só escrita, que ela fez pra mim, era online. Aí fui pras entrevistas, falando lá que eu tinha inglês. Ela tinha feito lá a prova.
Passei em todas as entrevistas, tinham várias entrevistas, eu queria muito trabalhar naquele banco. Aí fiz todas as entrevistas. Na última, que era com a gestora da área que tinha me escolhido, ela sentou na mesa, ela fez assim: parabéns, você passou até aqui, essa é a última entrevista, eu vou ser a sua gestora, eu vou ser a sua chefe. Nós gostamos muito de você é muito dinâmica, fala bem, nananã. Só que essa última entrevista, ela é em inglês. Então eu vou conversar em inglês com você, tudo bem? Gente, na hora que ela falou isso, eu achei que eu ia desmaiar. Eu tremia inteira. Eu falei, eu vou desmaiar aqui. Me deu um negócio. Aí, na hora, naquelas, né, fração de segundo que vem, eu pensei, eu preciso falar a verdade pra ela. Que eu queria muito trabalhar aqui e que eu menti, que eu tinha inglês. E pedi desculpa. Ou eu tento falar inglês. Eu fiquei com medo de falar a verdade. Eu fiquei com medo de contar que eu tinha mentido. E que eu queria muito trabalhar lá e que eu tinha mentido. Eu fiquei com medo. É o que eu falo, gente. A gente, quando é novo, a gente não pensa. Aí eu não falei. Eu falei, eu vou tentar falar inglês. Falei o quê, né? Tudo errado. Na hora ela viu que eu não sabia inglês. Eu lembro do que eu falei. Ela perguntou quem morava comigo na minha casa. Eu falei, my mom, my dad. Gente, vocês não têm noção. Foi um horror. Aí ela percebeu, obviamente, ela encerrou a entrevista. Ela falou assim pra mim: você não sabe inglês, né? Aí eu falei, não. Aí ela falou, se você tivesse me falado que você não sabia inglês, eu teria considerado a sua honestidade. Mas eu não posso contratar uma pessoa que mente. Gente, eu saí de lá arrasada. Mas eu aprendi. Eu nunca mais fiz isso na vida. Nunca mais. Nunca. Falei, gente, olha como... Era simples. Era só eu ter falado pra ela ali naquele momento. Já tinha chegado, ela tinha gostado de mim. Eu podia ter falado. Mas eu escolhi permanecer na mentira. Ou seja, o curso da minha vida, naquele momento, mudou. Por causa do que eu falei. Da minha escolha. Ali naquele momento. A mentira uma pessoa escreveu que a mentira dá trabalho. A mentira dá trabalho sustentar a mentira. E é difícil. A mentira, ela quebra a confiança. Quando você não confia em alguém, você não consegue se relacionar com aquela pessoa. Foi por isso que eu não consegui o emprego. Como é que eu ia trabalhar num lugar que era um banco que precisava de honestidade? Então, a mentira, ela quebra relação de confiança. Então, por que num casamento nós precisamos ser sinceros? Porque não dá pra você se relacionar com alguém que você não confia. É difícil. A confiança para ser restabelecida, ela é muito difícil. Muda o curso da vida, muda um casamento. Pode acabar com um casamento. Mentira, traição. Porque quebra aquela confiança. Quebra a admiração que você tem pela pessoa. Você fala, por quê? Tem um livro que ele fala sobre conversas difíceis que a gente tem que ter. E talvez são essas verdades que a gente precisa falar. Do que ficar mentindo. E às vezes mentirinhas pequenas que a gente faz. Por exemplo, a sua amiga vem, cortou o cabelo, você, ai, que lindo. E no fundo você não achou bonito. Você não vai falar pra ela, olha, ficou horrível, né? Mas você pode não falar. Ou você pode falar assim, olha, eu achei que tava mais bonito do outro jeito, mas eu gostei, vou me acostumar e tal. Quando a gente é amigo, né? A gente sabe. Então, gente... Nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou continuar porque ainda tem a parte aqui de amaldiçoar que eu quero falar sobre a maternidade, que é muito importante. E o poder que as nossas palavras têm sobre a vida dos nossos maridos, tá? Isso é muito importante. Vamos continuar. E aí ele fala aqui no capítulo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Tem um versículo em João, se eu não me engano, está em 1 João, se eu não me engano, que João fala que aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam os homens, não amam os seus irmãos, mentem, não amam a Deus. Então, se a gente vai lá na igreja e louva, Deus, maravilhoso, mas eu sento na mesa e falo mal do meu irmão, então eu não amo a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu amo o que Ele ama. E Ele ama as pessoas.
a gente tem que vigiar. E eu sei, gente, é muito difícil. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô falando com muito temor, porque eu também caio nesses pecados. Eu não tô aqui falando porque eu não faço isso. Ah, a Aline não fala mal de ninguém, a Aline nunca mente, a Aline nunca murmura, a Aline nunca fofoca, a Aline nunca julga. Gente, não, eu sou de carne e osso. Das pecadoras, eu sou a pior. Eu sou. E quando a gente tem o conhecimento, é pior ainda. Porque eu falo, e depois eu falo, meu Deus, por que eu falei? Não tinha que ter falado, por que eu falei? Na hora, às vezes eu falei, eu tô na mesa, eu falei, o Espírito Santo vem, pum, por que você falou isso? Mas na hora. Gente, vanglória mesmo, é uma coisa que às vezes eu me pego fazendo. A pessoa fala, não sei o que. Fala, você não sabe minha filha. Nossa, você não sabe a minha filha o que fez. Nossa, a menina andou com 5 meses. Vanglória. Aí, por que eu falei aquilo? Por que eu falei? Valores, né? Ai, comprei uma casa, comprei uma casa de, sei lá, vou dar um exemplo, tá? De 200 mil. Ela falou, menina, paguei 500 na minha. Nossa, a minha tem 5 quartos. Eu falei, pra quê? Por que eu falei isso? Por quê? Por que a intenção do meu coração foi essa? Por que eu queria me sentir melhor que a pessoa? Por que eu falei isso? Gente, toda vez que eu saio de uma roda de conversa, eu medito. Eu acho que isso é um bom exercício pra nós. Não é pra gente se criticar, ficar se julgando, nada disso. É uma avaliação mesmo. Toda vez que eu saio de uma roda de conversa, eu falo, por que eu falei aquilo? Será que nesse momento era melhor eu ter ficado calada? Por que eu me precipitei em falar? Por que eu aumentei aquela história? Quem nunca, né? Você vai contar histórias, dá uma aumentadinha. Só uma aumentadinha, né? Não. E aí, quanto você fez? 700. Você fez 650. Fiz 700. Não é 700, é 150. Por que não fala a verdade? A gente dá uma aumentadinha, né? Só pra parecer que é um pouquinho... A gente tem que sondar, né? Pedir pra Deus sondar o nosso coração. Então, toda vez que eu saio de uma roda de conversa, eu fico me perguntando. Porque, é claro, nós temos a opção de ficar quieta. Se você ficar quieta, como diz a palavra, né? O que fica com a boca fechada passa como sábio. Mas muitas vezes não dá pra gente ficar quieto o tempo todo numa roda de conversa. E é por isso que a gente tem que vigiar, cuidar, pensar. Será que isso é certo? Será que eu vou falar? E depois que você sai, você vai pegando aquilo como um aprendizado. Poxa, não precisava ter falado aquilo. Nossa, nada a ver o que eu falei. A pessoa talvez nem lembre, né? A pessoa ali naquela roda de conversa, foi tanto assunto jogado, a pessoa não vai lembrar o que você falou. A pessoa não vai falar assim, nossa, a Aline tava se achando ali aquele dia, não sei o que. A pessoa não vai ficar pensando nada disso, de você. A pessoa nem vai lembrar o que você falou. Mas é um bom exercício pra você. Pra você falar, poxa, será? Vamos continuar, tem muita coisa. Acho que hoje a gente não vai conseguir ir pra segunda parte da sabedoria, mas vamos lá. Gente, esse estudo de língua aqui, ó, dá pra gente ficar, ó. Que é o que tem de versículo que a Bíblia alerta sobre falar. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Aí agora aqui eu quero falar sobre a maternidade e sobre o casamento. O que tem saído da sua boca? Qual é a fonte que tá aí dentro de você hoje? É de água amarga ou é de água doce? Né? A sua murmuração tá gerando amargura e você tem derramado águas amargas dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, ou você tem derramado água doce, mansidão, paciência na vida dos seus filhos e do seu marido. Então, uma coisa que eu aprendi com o pastor Juscelio e que mudou muito, assim, eu sempre tive muito cuidado no que falar para as minhas filhas, sempre. E eu vou dizer por quê, vou dar mais um golinho aqui no meu café. Quando eu era pequena, a minha mãe me chamava de preguiçosa. Eu não tô falando que minha mãe é ruim, nada disso, tá, gente? Nós, como mães, nós vamos errar e nós vamos acertar. Mas a minha mãe, ela me chamava de preguiçosa. Muitas vezes, quase todos os dias. E as minhas irmãs também falavam pra mim, você é preguiçosa, você não faz nada, você não termina nada, você é fogo de palha. Ih, a Aline é preguiçosa. Ih, a Aline é preguiçosa. E eu sempre tomei muito cuidado porque eu acreditei muito nisso, por muitos anos, que eu era uma pessoa preguiçosa.
Então eu sempre deixei tudo pra última hora. Ah, não, vou deixar. Procrastinava, porque eu acreditava que realmente eu era uma preguiçosa. Porque minha mãe falava. E ela tinha um peso. Ela era uma mestre na minha vida. Ela era que me trazia instrução. E talvez ela não soubesse como abordar, né, o meu comportamento para minha suposta preguiça. Talvez ela não soubesse como abordar. E ela falava para mim que eu era preguiçosa. E aí eu sempre tomei muito cuidado, porque como eu cresci muito acreditando nisso, eu sempre tomei cuidado com as meninas de não falar. E o Juscelio, ele trouxe uma coisa muito bacana. Seu filho tá numa fase de mentira, você não vai falar pro seu filho que ele é um mentiroso. Você não vai falar assim, nossa, você é um mentiroso. Você mente o tempo todo. Seu filho tá numa fase que ele tá, sei lá, escrevendo relaxado no caderno. Você não vai falar, você é um relaxado. Você é um preguiçoso. Você não vale nada. Você não vai falar essas coisas pro seu filho. Você vai falar assim, olha, eu tenho percebido que você está mentindo, que você tem mentido. Mas você é filho de Deus e você fala a verdade. Vamos falar sobre isso? Eu não afirmo, eu não coloco um rótulo sobre o meu filho. Eu não afirmo, você é um mentiroso. Eu falo, você está mentindo. Ou seja, o estar, ele muda. Eu não sou, eu estou. Se eu estou, eu posso mudar. Então é isso que a criança tem que ter na mente. Poxa, eu estou assim, mas eu posso mudar. Então eu não vou mais mentir. Ele não vai falar, não, sou um mentiroso. Eu não vou mais mentir, eu vou falar a verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essas são as palavras de maldição que nós colocamos na vida dos nossos filhos. Então, mentiroso, preguiçoso, guloso, relaxado, que mais que as pessoas falam? Então eu tenho muito chato, reclamão. Ah, você só reclama, você é uma reclamona, você é... E às vezes a gente fala isso ali naquele momento, como a menina falou, né? Uma das seguidoras colocou aqui no começo. Poxa, quando eu tô nervosa, eu não consigo controlar as minhas palavras. E se isso acontecer, né? Num momento desse, você falar isso, né? Chorão. Vai colocando aí, gente, bagunceiro. Vai pondo, vamos participando. Quando a gente traz esses rótulos para o nosso filho, a gente pode fadar a vida do nosso filho para sempre. Para sempre. Ele pode acreditar que ele é essa pessoa. E ele vai se tornar essa pessoa. Porque foi o que eu me tornei. Eu me tornei uma preguiçosa. E aí eu tive que lutar contra isso, porque eu tive que entender que eu não era essa pessoa. Eu não era preguiçosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre afirma o oposto. Eu costumo falar assim para as meninas, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Quando a gente faz isso no calor do momento, peça perdão. Peça perdão. Então você chegou pro seu filho e você falou assim: vou usar essa palavra aqui. Você é um bagunceiro. Olha seu quarto, todo bagunçado. Eu nunca vejo esse quarto arrumado. Falou. E aí você falou: puxa, falei demais. Fiquei nervosa, tava cansada, sei lá, por algum motivo, não devia ter falado isso pro meu filho. Eu vou sentar com ele e vou falar assim: se você desculpa, mamãe, você não é bagunceiro, você é um menino muito organizado. E eu vou te ajudar a organizar o seu quarto. Vamos organizar? A mamãe vai te ajudar. Vamos lá? Você me perdoa. Você não é essa pessoa. Você é organizado. E eu vou... Reforça. Então a gente tem que tomar cuidado. Então o que eu costumo fazer com as meninas é o seguinte: nossa, você é uma menina tão organizada, vamos organizar? Nossa, você é tão legal, vamos falar legal? Vamos usar outras palavras para falar com as pessoas? Você é uma menina tão gentil, vamos ajudar aquele amiguinho? É assim que eu tento falar. Às vezes eu falo, às vezes eu erro, gente, óbvio. Você acha que eu nunca, nenhuma vez falei, meu Deus, não devia ter falado. Falei mentirosa. Não devia ter falado. Você é mentirosa. Não devia ter falado. Mas na hora já corrijo. Falo, o que você não pode é ficar martelando. O que aconteceu na minha vida foi, aquilo era todo dia. Todo dia. E se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, a gente cria o hábito. E aí a criança se torna exatamente aquilo que a gente cansa de falar. Sobre o casamento.
Nós somos ajudadoras do nosso marido. Na live de casamento, comparar um filho com outro é horrível. Gente, não façam isso. Vocês criam rivalidade entre irmão. Rivalidade. Você tá vendo o que seu irmão tá fazendo, né? Olha lá, come de tudo. Você come nada. Rivalidade. Preciso ser melhor que meu irmão. Ou você coloca na criança comiseração, vitimismo. Nunca vou ser igual ao meu irmão. Nunca. Ai, pobre de mim. Sou um pobre, coitado. Ai. A gente não pode. A gente tem que encorajar os nossos filhos. A gente pode dar exemplos. Exemplos. Não comparar. É diferente. Eu posso falar assim, olha, você viu que fulano fez assim, 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 deu super certo? Eu posso trazer casos pra pessoa. Mas eu não posso comparar. Você é assim e fulano é assado. Ah, se você fosse igual fulano... Se você fizesse igual fulano, mas não, você pode trazer um exemplo. Olha só, um exemplo seu. Olha só, você sabe que a mamãe fazia isso e deu super errado? Não faz isso não, filha. Não é legal. Não é legal. Vamos mudar. Vamos fazer diferente. Agora deixa eu voltar sobre o casamento, mas achei legal o ponto. Tá muito legal a gente conversando aqui nos comentários hoje. Tá muito legal. Na live de casamento, não ficou disponível aqui, gente, mas eu falei, nós somos ajudadoras do nosso marido. Quando fala ali, né, auxiliadora, em Gênesis, que Deus fala aquilo, aquele auxiliador, aquele ajudadora, é a mesma palavra no original que é usado para quando fala que Deus nos ajuda. Então, a mesma ajuda que Deus tem sobre a nossa vida é a ajuda que nós, mulheres, temos sobre a vida dos nossos maridos. A responsabilidade, hein, gente? A nosso auxílio, quando a gente fala, Senhor, vem em meu auxílio... Esse auxílio é o mesmo auxílio que nós mulheres temos que dar aos nossos maridos. É esse auxílio. É esse tipo de auxílio que você tem dado ao seu marido hoje? Quando a gente murmura, que a mulher goteira fica lá murmurando, perturbando o marido, desencorajando o marido. Eu falei pra vocês do livro A Dama, Meu Amado e o Seu Senhor. E nesse livro ele me pegou fortíssimo, gente. Eu chorei várias vezes nesse livro. E uma das coisas que ele falou e que eu fazia, vou confessar aqui pra vocês, acho que a gente tá... esse vídeo não vai se espalhar muito, creio eu. Uma das coisas que eu fazia era usar as fraquezas do meu marido contra ele mesmo. Eu era essa pessoa. Eu era esse tipo de pessoa. Eu fazia isso. Então meu marido me contava alguma coisa, alguma fraqueza dele. Eu não esperava a oportunidade de jogar na cara. Porque você é assim, assim, assim. O que isso aconteceu? Com essa minha língua afiada, maldosa, muitas vezes cruel, ofensiva. A gente quer ferir, né? Eu era assim. Eu era essa esposa. Terrível. Coitado do meu marido. Às vezes ainda caio. Às vezes ainda tropeço. Peço perdão, choro muito. Durante a leitura desse livro, eu chorei muito. Eu ajoelhei e eu falei pra Deus, eu não vou pedir perdão pro Vinícius. O que eu falei, eu tava querendo justificar o que eu falava pra ele, né? As minhas crueldades, as minhas ofensas, eu queria justificar. Eu queria trazer uma justificativa pra mim, de que aquilo tava certo. Mas o Espírito Santo falou, você vai pedir perdão pra ele, porque isso é algo que tá destruindo o seu casamento. Tá destruindo o seu relacionamento. Seu marido não vai falar mais nada pra você. Porque o homem, ele já tem uma dificuldade em mostrar fraqueza. Todos nós temos um pouco de orgulho. Mas eu acredito que o homem, ele tem um orgulho maior. Né? Porque ele precisa defender a família e precisa proteger a família. E ele não pode se colocar num lugar de fraqueza, muitas vezes. E quando o nosso marido abre algumas fraquezas, a gente usa isso como uma arma contra eles. A gente perde a sinceridade do nosso marido, a gente perde a intimidade. O nosso marido, ele não vai mais confessar. Ele não vai mais chegar pra você e falar algo do trabalho, por exemplo. Ele não vai falar, olha, você sabe que hoje no trabalho eu errei, fiz assim, 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 porque ele fala, poxa, se eu falar pra ela, depois ela vai jogar isso na minha cara. Ela vai falar, mas você também aquele dia lá, fez aquilo lá no trabalho lá, você é assim mesmo. Você não tá nem aí. Ai, gente, a gente faz isso no nosso casamento. Muitas vezes. E a gente precisa
Vigiar. E aí cheguei no Vinícius e falei pra ele, pedi perdão das coisas que eu tinha falado. Uma vez ele falou pra mim, depois a gente foi trabalhando nisso, a gente foi discipulado no nosso casamento, a gente foi trabalhando nisso, e o Vi teve uma vez que ele falou assim pra mim, poxa, hoje, você sabe que hoje eu consigo falar pra você mais coisas, porque eu sei que a sua reação hoje é diferente. Eu já falei isso algumas vezes aqui, porque me marcou muito quando ele falou isso, porque eu sabia quem eu era. É isso que é duro. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o que a gente fala. E às vezes a gente quer mesmo destruir a pessoa. Às vezes a gente quer mesmo ser cruel. Às vezes a gente quer mesmo ser maldoso. Às vezes a gente quer. E é muito ruim. É muito ruim quando a gente se enxerga assim. E eu via que eu era assim. Era horrível, né, gente? Que pessoa ruim eu era. Muito ruim. Eu sei. Mas eu sou pecadora. E eu tô aqui falando pra vocês. Vocês não estão sozinhas. Mas eu fui buscar o Senhor. E eu falei, eu não quero mais ser essa pessoa. E Deus me disse que nós, mulheres, o peso das nossas palavras para os nossos maridos são como o peso da palavra do Senhor mesmo. Nós precisamos encorajar os nossos maridos, nós precisamos confiar nos nossos maridos, nós precisamos deixar com que eles errem às vezes para que eles possam aprender. E a gente tem que segurar isso. Então, o nosso marido confessou alguma coisa pra gente, poxa, vamos orar junto. Vamos conversar sobre aquilo. Não usa aquilo como arma. Não usa aquilo para prejudicar. Poxa, seu marido sentou, te falou uma fraqueza dele. Que lindo. Quão bom é isso. Quão raro é isso nos relacionamentos. Porque a gente erra muito no começo do nosso relacionamento. A gente é muito jovem. E a gente não se prepara. Né? E o pecado da língua, né, no casamento, trazer maldição para dentro do casamento, eu vou separar, eu não te amo mais, eu não quero mais você, a nossa casa não presta, esse tipo de palavra que a gente vai lançando para dentro da nossa casa, né? Sobre os nossos maridos, assim como a gente faz sobre os nossos filhos, isso é muito ruim. A gente vai trazendo aquilo para dentro e aquilo vai acontecendo. Nosso casamento não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Não, é por isso que no casamento, nós é que precisamos mudar primeiro. É muito mais fácil a gente ver o cisco no olho do outro do que a trave no nosso. Então é muito mais fácil a gente acusar e julgar o outro, falar pro outro, do que falar para nós mesmos. Né? A gente quer que as coisas mudem, então a gente precisa começar a mudar primeiro. Então, esse livro, ele falou muito comigo nessa parte, nessa área de como conversar com o marido, porque o segredo de um casamento feliz, não que exista casamento, né? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer, mas de um casamento de sucesso, um casamento que flui, um casamento bom, é a comunicação. E aí a gente entra ali no pecado da língua. A gente traz contenda pra dentro da nossa casa, a gente briga com o marido na frente dos nossos filhos, a gente não tolera as coisas, a gente não tem paciência. Eu vou pedir pra vocês fazerem um exercício nessa parte do casamento pra gente finalizar a live. Toda vez que você sentir vontade de falar poucas e boas pro seu marido, você tá precisando falar. Casamento saudável, bom, gostei. É isso aí, casamento saudável. Ai, não preciso falar. Ele vai me ouvir. Não. Foi a gota d'água. Ele vai me ouvir. Não fala na hora. Não fala. Anota. Não fala. Anota. Gente, vai passar 1 hora, 2 horas. Você não vai mais ter vontade de falar o que você ia falar. Não vai. Você vai falar, que bom que eu não falei. Ai, que bom que eu não falei. É isso que você vai falar. Que bom que eu não falei. Porque se eu tivesse falado, é que nem o desabafo. O desabafo é a mesma coisa. Às vezes o desabafo, ele vem naquele momento e fala, eu preciso desabafar com alguém. Se você esperar um pouquinho, você não desabafa mais. Você fala, poxa, bobeira. Já passou. Não vou falar. Então a gente precisa fazer esse exercício. Fiquei com vontade de falar. Pera, vou esperar. Que horas são? 8. Vou esperar até as 9. Você até pode conversar com seu marido sobre o assunto do qual você ficou chateada. Mas com certeza,
você vai falar de uma maneira diferente. Porque o pecado da língua, ele não é só o que a gente fala, mas ele é como a gente fala, quando a gente fala. Então você pode conversar com seu marido, mas como você vai fazer, você vai falar aquilo pra ele? Como você tá falando aquilo pra ele? Quando? Ai, seu marido já tá num dia estressante. Você vai falar naquele dia? Não, você vai esperar. Você não vai esperar. Esperar ele estar um pouquinho mais relaxado, trazer mais preocupação na cabeça dele. Sábia. Mulher sábia. A mulher sábia edifica. E a tola, com as próprias mãos e com a língua, destrói o lar. Então nós precisamos ser sábios. Em como falar, como, quando e o que falar. Então será que eu preciso falar isso agora? Será que se eu mudar, de repente se eu fizer, posso fazer diferente? Não vou falar isso agora. Então marca aí, além de todos esses pecados da língua que a gente marcou aqui no começo da live. Então eu vou falar a lista aqui porque quando a live fica salva não aparece os comentários, tá? Então eu vou falar aqui agora no fim. Então eu quero que vocês anotem aí. Quando, como e o que falar para dominar a língua. Como, quando e o que falar domina a língua. E quais são os pecados da língua que a gente comentou aqui? Mentira, murmuração, contenda, fofoca, falar mal, julgar, ofensa, prometer e não cumprir, se vangloriar, falso testemunho, amaldiçoar, palavras de morte, gritaria, ira, crítica, xingamento. E deve ter mais uns tantos. Anotamos esses daqui. Lembra-se, gente, a boca vai sempre falar o que o nosso coração está cheio. Vamos sondar primeiro o nosso coração. Por que que eu tô falando isso? O que tá dentro de mim? Qual é a minha raiz? Eu não quero mais ser uma mulher tola que solta palavras de maldição dentro da minha casa. Eu não quero mais ser essa mulher. Eu quero ser uma mulher sábia. Sábia no falar. Tiago diz que se você domina a língua, você é perfeito. A gente sabe que não existe perfeição, mas a gente pode melhorar muito, muito, muito. Pedro era assim. Pedro era impetuoso. Pedro falava sem pensar. Entanto que Jesus falou pra ele, aparta de mim, Satanás. Falou sem pensar. Vou falar isso daqui pra Jesus. Ah, não ouviu, não quis saber a história. Já foi dando opinião. Ah, eu nem ouvi, não sei o que aconteceu na vida daquela pessoa, mas vou dar minha opinião. Ai, você viu que fulano como tá? Assim, assim, assim? Você sabe a história da pessoa? Sabe a vida da pessoa? Por que que ela tá daquele jeito? Por que que ela chegou ali? Não sabemos, não conhecemos. E mesmo se conhecêssemos. Uma coisa que a gente nunca pode fazer é julgar a intenção do coração da pessoa. O único que sabe a intenção do coração é Deus. Ele é o único. O único. Então eu nunca posso fazer um julgamento do tipo, tá fazendo isso daí, ó. Conheço, que se aparecer. Nunca julgue a intenção do coração de alguém. Nunca. Se tem uma coisa, gravem isso. Tem uma coisa que nós jamais podemos fazer é julgar a intenção do outro. Nós não temos como saber. No entanto, que quando chegarmos no dia do juízo, é o Senhor que vai dizer para nós, te conheço ou não te conheço. Pessoas fazendo coisas boas com más intenções. E é Deus que conhece essas intenções. Então a gente não pode julgar a intenção do coração. Que sejamos hoje fonte de água doce, sábias no falar, esperar. Tiago alerta aqui, tardio a falar. Ouve e seja tardio a falar e a se irar, né? A gente já falou sobre isso no outro capítulo. Então, gente, que a gente seja mais sábio no falar, que a gente leia essa lista aqui de pecado, faz o exercício, né? Em cada pecado da língua que eu listei aqui com vocês,
Coloca do lado, eu falei no começo da live, coloca do lado o número de 1 a 5, o que você tem pecado mais, o que você tem pecado menos, o que você precisa melhorar, o que você não. Faz um quadrinho. Poxa, preciso parar de fazer isso, preciso melhorar nisso, preciso fazer isso, preciso esperar. Põe na porta da geladeira, para você olhar todo dia. Porque a língua, eu vou ler mais uma vez o capítulo 6. A língua, ela é colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que a gente grave isso, que a gente vigie mais o que a gente fala. Vocês não estão sozinhas. Vou fazer um post com a lista. Pode deixar. Eu vou organizar aqui, eu vou fazer um post assim, pra vocês printarem e organizarem, ficar mais fácil, tá bom? Então é isso, ó. Não deu tempo da gente falar, senão a live vai ficar muito grande. Ai, meu Deus, rasguei minha Bíblia um pouquinho. Depois a gente fala dos 2 tipos de sabedoria, tá bom? A gente fala amanhã e aí a gente fala junto com o capítulo 4, que também não é muito grande, tá bom? Eu acho que falar sobre a língua, né? A gente podia ficar aqui um tempão falando, mas é muito importante. É muito importante. Eu acho que hoje a gente meditou em muitas coisas, em muitas áreas, né? Então, amizade, né? Os nossos relacionamentos em casa, na igreja. A live começa às 8 e acaba agora às 9. A gente passou um pouquinho hoje, porque tem muito assunto aqui para discorrer. Dava pra gente ficar falando mais tempo. Mas vamos fazer esses exercícios, então. Fazer a listinha lá dos pecados, colocar um número de 1 a 5, para você saber ali mais ou menos no que você precisa melhorar e buscar no Senhor isso. E esperar antes de desabafar. Segura a língua aí, espera para desabafar. E espera antes de ir lá querer falar poucas e boas pro marido. Vocês vão ver, gente, esse exercício funciona muito. Se vocês segurarem um tempinho, vocês não vão falar. Se vocês segurarem um pouquinho de desabafar, vocês não vão desabafar mais. E outra, o nosso desabafo tem que ser primeiro pro Senhor. É pro Senhor. Porque é Ele que conhece o nosso coração e é Ele que alcança o coração do nosso marido, dos nossos amigos, dos nossos filhos. É o Espírito Santo. Não queiram fazer com a força da mão ou na força da língua a melhora da sua casa. É o Senhor que tem esse poder. É o Espírito Santo que age dentro dos nossos lares. Não somos nós, não é com a nossa mão, não é com a nossa boca. A gente pode trazer palavras que edificam, a gente pode encorajar, isso tudo a gente pode fazer. Mas se existe algo em que seu marido precisa melhorar e o seu filho, ajoelha, é joelho no chão e o desabafo é pro Senhor. Amém? Vamos orar para finalizar a live. Domínio sobre a língua, gente. Essa live vai ficar marcada, né? E se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu acho que tem algumas pregações, eu vou até dar uma olhada, tem algumas pregações sobre isso que é bem legal, pra gente poder se aprofundar mais, tá bom? Vamos orar, vamos finalizar com uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã incrível, essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor. Ah, Deus, Tiago diz aqui que nós não conseguiremos controlar a nossa língua, mas nós sabemos que se nós temos o Senhor, se nós temos o Teu Espírito, nós podemos ser mais ponderadas, ser mais equilibradas, que as nossas palavras sejam mansas, que as nossas palavras sejam abençoadoras, sejam de vida, Senhor, sejam edificadoras, Pai. Que as nossas palavras não sejam para rotular, mas sejam para encorajar, para motivar, Senhor. Que as nossas palavras sejam para transformar a vida dos nossos filhos. Se for para usar a nossa língua e para mudar o curso da nossa língua, que seja para mudar para a vida, que seja para mudar para o bem, que seja para mudar para nos manter nos teus caminhos, Senhor. Nos ajuda a instruir os nossos filhos com sabedoria. Senhor, nos ajuda a ajudar e auxiliar os nossos maridos com sabedoria. Senhor, traz equilíbrio, sonda o nosso coração. Nessa lista de pecados da língua, que o Senhor possa sondar o nosso coração, para que a gente possa agir de maneira diferente. Se existe perdão a ser liberado hoje, Senhor, que esse perdão seja liberado. Se existe hoje uma mulher que foi tocada, Pai, que hoje ela vá até o seu marido e peça perdão, Senhor, que ela peça
Que ela confesse, Pai, o que ela tem pecado da língua, para os filhos, para o marido, para as amigas, que hoje, Senhor, nós nos coloquemos nesse papel, Pai, de pedir perdão e de confessar os nossos pecados para o Senhor e para quem deve, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós não podemos estar rendidos à ira, nós temos que ser tardios a falar e prontos para ouvir, Senhor. Traz sobre nós essa sabedoria. Domina a nossa língua, coloca um guarda na nossa boca, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo muito gostoso, porque teve interação. Eu amei que a gente pôde conversar, que vocês escreveram, foi muito legal. Eu gosto muito de fazer assim, que as pessoas falem. Por isso que eu gosto de ter pessoas na minha mesa, porque daí fica todo mundo conversando, desabafando a palavra, né, gente? Não falando mal dos outros. Na minha mesa não. Ai, então tá bom, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês. Não esqueçam dos nossos exercícios, e amanhã eu volto com o capítulo 4, terminar o capítulo 3, começar o capítulo 4 do livro de Tiago. Essa live também vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.